CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados e desencarnados, e a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem amparados por essa espiritualidade amiga, essa espiritualidade de amor que sustenta em proteção, em amor, em carinho esta casa, o CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. É sempre uma grande satisfação poder estarmos realizando as nossas reuniões públicas, bem como a todas as tarefas que a casa se propõe fazer, como, por exemplo, a obra social de nosso querido Antônio de Aquino, que é realizada aos sábados, iniciando às 8 horas da manhã até ao meio-dia, onde as crianças recebem o seu café da manhã, vão para as salas para a evangelização, as mães recebem a palestra daquele que estiver escalado para o dia da palestra. Então é sempre uma grande satisfação. E nós temos também as reuniões públicas, as palestras, aos sábados, no horário das 10, no horário das 17 horas. Às quartas-feiras, nós temos a reunião pública juntamente com o passe de cura, realizada às 10 horas da manhã, às 15 e às 19 horas. Sempre lembrando que o passe de cura, ele não substitui o tratamento médico. O passe de cura é uma sustentação para o tratamento médico, para aquelas pessoas que não estejam se sentindo harmonizados, que possa vir então receber o passe de cura. Tá? Isso deixando bem claro, porque muitas pessoas podem pensar, não, eu vou deixar de ir ao médico porque eu vou tomar o passe de cura e está tudo resolvido. O passe de cura será sempre muito bom para todos nós, mas não substitui tratamento médico. Tá? Bom, como todo centro espírita, assim como outras religiões, somos sempre dependentes da caridade, né, da benevolência de todos aqueles que puderem nos ajudar a ajudar aos menos favorecidos. Então, a casa precisa receber doações no sentido de cesta básica, ainda que porventura possa estar num momento difícil financeiro, se não puder doar a cesta básica, que possa então doar pelo menos 1 quilo de alimento não perecível, tanto quanto até material de limpeza. Lembrando também que nós estamos entrando já numa estação mais fria, né? E as pessoas menos favorecidas são carentes também de roupas, são carentes de cobertas, de cobertores, de casacos. Então, nós apelamos, né, e pedimos a todos aqueles que puderem ser solidários a essa campanha, procurando trazer sempre, né, roupas, ainda que possa ser usada, mas em bom estado, né, para que as pessoas que vão receber não se sintam, inclusive, ofendidas por receber como nós, nenhum de nós, gostaríamos de receber alguma coisa que não possa ser usado ou que nos leve a qualquer tipo ou possibilidade de humilhação. Então, sempre em bom estado, será sempre muito bem-vindo. E nós, o centro, agradece desde já.
nós realizamos estudos na casa praticamente de segunda a segunda. Por que eu digo praticamente? Porque nós reservamos as sextas-feiras para o trabalho interno. Então nós temos estudo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Então sejam todos muito bem-vindos e venham conhecer a casa, que é, como eu sempre digo, a continuação da nossa casa, sempre muito limpinha, sempre muito calorosa com todos aqueles que aqui comparecem, são recebidos com muito carinho. Então, que aqueles que ainda não conheçam possam vir fazer parte desse grupo voluntários que aqui trabalham. O nosso tema hoje, ele é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, no item 14. E a abertura será o Caminho, Verdade e Vida, lição 115. Quem vai nos trazer o estudo hoje é o nosso amigo, frequentador aqui da casa, sempre que convidado ou não, mas está presente. Muito obrigado, Roberto. E quem irá fazer a sustentação dos passos no momento em que todos aqueles estiverem recebendo, né, das mãos dos médiuns, os fluidos e energias emanadas pelos espíritos, será a nossa querida Conceição, também trabalhadora da casa, está sempre de segunda a segunda aqui com a gente, né, Conceição? Eu não posso dizer o mesmo, mas eu venho de segunda a sábado, né? Mas a Conceição está aqui, faça frio, faça sol, não importa, vai estar sempre presente. Então, nós vamos pedir a gentileza àqueles que porventura estejam portando celular, que possa desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracal, para evitar na hora da palestra que possa tocar e despertar a atenção, né, das pessoas, fugindo ao assunto da nossa palestra. Queremos também aproveitar para informar que a rifa do livro Memórias de um Suicida, né, já teve o seu sorteio e foi o número 61. Aquele que porventura tenha esse canhoto poderá vir retirar o seu prêmio. Então, vamos fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida no seu item 115, Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, 2 Coríntios 5, 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar
que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles cooperadores, devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara quem serves, porque se recebestes a boa nova da redenção, é tempo de tornares embaixador de sua luz. Assim, querido Mestre Jesus, agradecidos somos pela oportunidade que nos dá de estarmos nesta casa de amor, amparados também pelo nosso dirigente espiritual, Altivo Panfiro, e toda a legião de espíritos de amor, de bem, que formam a sustentação, o pilar desta casa. Somos agradecidos a Deus Pai por nos darmos também a oportunidade, a vida, e assim nos sentindo já harmonizados e muito mais preparados do que quando aqui chegamos, nós pedimos a devida permissão para podermos iniciar nossa reunião pública desta quarta-feira às 15 horas. Que assim seja, graças a Deus. Como tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, o item 14, e será o motivo, como disse, é o motivo da nossa palestra, eu vou fazer a leitura apenas do primeiro ponto da Roberto, que nos diz: existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. Roberto, que Jesus lhe abençoe hoje e sempre. Alô? Boa noite. Então, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui de novo no SEAP. Agradeço aí o pessoal da casa pelo convite. É sempre bom falar um pouquinho do Evangelho, doutrina espírita. E o tema de hoje é um dos mais falados na doutrina espírita, que é a caridade. Que ele seja
tanto para o que a dá, como para o que a recebe. Aí ela vai falar, a caridade, ao contrário, você reparou que ela está separando a esmola da caridade? Né? Gente, ela não está incentivando ninguém a não dar esmola não, tá? Vamos entender o sentido da coisa. Só tá... dizem que provavelmente foi a Irene que foi martirizada em Roma durante o Império de Diocleciano. Irene, se ela mesmo, que alguns médiuns estudiosos consideram que seja, para os gregos é uma santa, Santa Irene. Ela tem outro nome também, acho que Irina. Né? Então ela foi martirizada em Roma, foi morta naquele circo romano, e é um espírito que já naquela época tinha esse sentimento da espiritualidade, de algo superior. Quase todos ali que foram martirizados estavam nessa situação. Joana de Cusa, que vem a ser a nossa Joana de Ângeles, e muitos outros. Né? Então ela está diferenciando aqui a caridade. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. A caridade liga o benfeitor ao beneficiado. Digamos que você tem uma empregada doméstica. Como é que você trata essa empregada? Você paga algo, ela está trabalhando para você. Mas você pode ser uma pessoa fria, que está simplesmente pagando por um serviço que você recebe, ou você pode aproveitar a oportunidade, se você for imbuído do sentimento de caridade, e fazer algo mais por essa pessoa. Procurar saber como é a vida dela, se ela tem filhos, como é que ela está vivendo em casa. Ah, não tem um colchão. Aí você vai, dá um jeito, arruma um colchão para ela. Você já é diferente, né? Você está se importando com aquela pessoa. Chega o Natal, você dá um presente. Na hora de almoçar, por que não sentar com ela e almoçar juntos? Né? Porque normalmente a pessoa caridosa se vê como igual ao outro, não cria diferenças. Né? Então é isso, é um sentimento que a pessoa desenvolve. E ela chega num ponto que pode-se dizer, no nosso nível, que essa pessoa é caridosa. Porque essa caridade, esse amor vai crescendo. Mas será que um de nós seria capaz de morrer na cruz para ajudar as pessoas? Ou na hora a gente, não, isso aí não estou preparado. Porque o nível de amor chega ao ponto do sacrifício, e esse sacrifício pode ser em vários níveis. Né? Até o nível desse Jesus, né? De se deixar sacrificar, só para servir de exemplo, do que seja a paciência, o perdão, porque tudo isso é caridade. Né? Como é que Jesus entendia a caridade? É uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma das mais manjadas, mais estudadas, né? Benevolência, indulgência e perdão. Né? Benevolência é ser bom o tempo todo. O tempo todo, não é um momento de bondade, que você vê o garoto no sinal, aquele é um momento de bondade. Mas ter o sentimento, ser realmente bom, isso é uma. Ser indulgente. O que é indulgente? Você percebe a imperfeição do outro, você entende a imperfeição do outro, e você não julga, sabe que aquela pessoa está no momento dela, um momento infeliz, né, cometendo alguns equívocos. E se essa pessoa, naquela imperfeição dela, se volta contra você e te prejudica, aí você dá um outro passo, que é perdoar. Ser indulgente não quer dizer que você vai passar a mão em cima. E também perdoar também não quer dizer isso. Só quer dizer que você entende a pessoa, que você não vai guardar mágoa, rancor, vai querer se vingar. Mas você precisa se defender. Vamos separar as coisas. Né? Então, ser indulgente, aceitar a imperfeição do outro, não é deixar o outro errar também e você não fazer nada. Não, porque eu sou indulgente. Não é isso. Me fizeram essa pergunta, não é isso. Então a pessoa até que me falou, eu fico assim meio perdido,
entre ser indulgente e deixar as pessoas fazerem o que elas querem. Não é isso. O próprio Jesus não agia assim. Quando ele tinha que ser duro em alguma ocasião, ele era. Mas aquela dureza, até na dureza, era com amor. Era com sentido de educar, né? Mesmo quando ele falava coisas do tipo: hipócrita, raça de víboras, parecem túmulos brancos por fora, né, podres por dentro, né? Ali, Jesus naquele momento estava com raiva, não foi caridoso, indulgente, de jeito nenhum. Aquilo tinha esse efeito educativo, ia ficar registrado, servia para aqueles doutores da lei despertarem, porque eram corações muito endurecidos, muito endurecidos. Então Jesus sabia o que fazia, tinha autoridade para isso, fazia na hora certa, no tom certo, né? A gente não pode tomar Jesus para fazer nenhum tipo de julgamento, né? Mas somente entender o que é um espírito da esquilate, né? Que é puro amor. Bom, vamos voltar aqui para a Carita. Pode-se ser caridoso mesmo com parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros. Indulgentes, olha a indulgência aí. Perdoando-se mutuamente as fraquezas, olha o perdão aí. Cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então pode ser caridoso você dentro de casa com a família, né? Quem é que já não teve um arranca-rabo aí dentro de casa, com marido, mulher, filho, irmão, ou com sócio, né? Na casa espírita. Os espíritos são os santos, né? Às vezes quebra o pau de discussão dentro da casa espírita por causa disso, por causa daquilo. Mas a diferença é não guardar rancor, você não se vingar, não puxar tanto. Porque são momentos, nós somos imperfeitos. Então é normal, por exemplo, na discussão entre um casal, que um se exalte, né? Mas qual seria o papel do outro? Digamos que esse outro seja mais caridoso, então ele é mais indulgente e tem uma capacidade de perdoar. É uma pessoa benevolente. Vai ouvir, vai suportar, não vai querer responder no mesmo tom e vai esperar o momento certo para falar. Isso é o que se espera, né? Isso é uma pessoa equilibrada. Deixa a outra descarregar, ela vai respirar, aí você chega, você viu o que você falou para mim? E vem a conversa. O outro se tocar, né? Fica até com vergonha às vezes. Agora, se você quiser refutar aquela coisa que eu não levo desaforo para casa, comigo não, aí pronto. Aí são os dois discutindo, cada um eleva o tom, e às vezes acaba um casamento por causa disso, briga, estraga um fim de semana. Quantas vezes, né, isso não acontece? Porque nós não somos indulgentes, não somos humildes, que também é amor. Humildade também é um ato de amor. Deixar um tolo falar e você se calar, essa é a pessoa sábia e às vezes um ato de humildade. Então a caridade, que é um sentimento, vai fundo na análise que a espiritualidade faz, porque é um sentimento que a gente desenvolve e isso vai nos colocar numa certa posição espiritual. Porque essa lei universal, que é a lei de amor, tem alguns efeitos. Por exemplo, que a maior parte das pessoas não se toca nisso. O nosso corpo espiritual tem uma vibração, tem um peso específico, uma densidade. Um espírito muito violento, muito afastado da lei de amor, tem o corpo espiritual denso. Outros espíritos têm o corpo espiritual leve, vibrante, mais leve. Tanto que quando se desprende do corpo físico, na hora de desencarnar, um fica num plano, numa dimensão densa, e o outro vai para outra dimensão, outro plano espiritual, de espíritos com corpo espiritual mais leve, mais sutil. O que é que faz esses espíritos terem o corpo espiritual mais leve? Por que uns têm o corpo espiritual mais denso e outros mais leve? É porque existe uma espécie de efeito físico no corpo espiritual do amor. O espírito, quanto mais ama, mais vibrante é o corpo espiritual, mais leve. Quanto o espírito mais se afasta dessa lei de amor, quando o sentimento é de ódio, ele
afeta as moléculas perispirituais, vamos dizer assim, que se tornam menos vibrantes e mais densas. Então, na hora de desencarnar, existe aquela dimensão densa dos espíritos que vibram naquela frequência, dos espíritos que estão afastados dessa lei de amor. Isso é umbral. Uma reunião de espíritos que vibram de forma similar, com alguma variação, porque até o umbral tem níveis diferentes, tem um umbral mais grosseiro, os abismos, um umbral, vamos dizer, mais médio, um umbral light, né? Aquele umbral do André Luiz. Então até o umbral tem certas diferenciações. Mas o que dá esse peso específico é o amor. Ou o contrário do amor, quanto mais afastado, mais denso. Então, quando se fala de caridade, quando se fala de amor, isso tem a ver com evolução espiritual e tem a ver com felicidade. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais feliz ele é. Dr. Bezerra é um espírito feliz. Francisco de Assis é um espírito feliz, né? Dentro dos níveis de felicidade também das graduações que existem, mas comparados a nós, puxa vida, pura felicidade comparados a nós, né? Nosso altivo, vendo essa casa funcionar, vendo as casas que ele ajudou a fundar funcionarem, isso dá felicidade a ele, dá um bem-estar, uma leveza, e certamente o corpo espiritual dele tem um peso específico, ele está lá nos planos dos trabalhadores maiores, né? Então, vamos dizer assim, sem ter segundos interesses, vale a pena ser bom, vale a pena ser caridoso, mesmo que a gente fosse interesseiro, né? Não, você é caridoso, só que a coisa não funciona assim, porque é um sentimento, e não adianta você fingir que você é se você não tem o sentimento. Então você tem que desenvolver o sentimento. Eu falo muito nas casas sobre a evangelização. Eles falam assim, tem pessoas que às vezes querem ajudar na evangelização e a pessoa se envolve e ela não quer sair do trabalho, ela gosta de fazer aquilo. Mas tem outras que tentam, né? Vão lá, fica uma semana, um mês, já sai, se cansa daquilo. Não desenvolveu muito aquele sentimento. Ela tentou, mas não era uma. Ela precisa dar alguns passos para ter aquele sentimento de compaixão, aquela coisa que chega ao ponto do sacrifício. Porque muitas vezes os trabalhos são feitos em fim de semana, em horários que a família fica em casa. Aí vem a mulher que larga o filho em casa. Vem o marido que larga a esposa em casa. Então existe uma dedicação que exige um sacrifício em algo que é muito valioso para nós, que é o tempo. Mas as pessoas que fazem isso, fazem porque gostam de fazer. Então se já denota um sentimento de caridade mesmo, porque se dedicam a isso. E isso vale para todos os trabalhos, numa casa espírita, numa igreja, seja onde for, onde você começa a se sacrificar um pouquinho, sacrificar a sua vida, não um sacrifício de caridade, né? De ser queimada nas arenas de uma Joana de Ângeles, de um Jesus, mas um sacrifício que para a nossa sociedade ainda é algo que muita gente não entende. Puxa, aquela pessoa é boa. Não é porque a pessoa é boa, a pessoa ela está sentindo realmente aquilo e ela está se tornando algo que aquela que aponta aquela pessoa é boa, um dia vai chegar lá, porque a lei é essa, né? Nós somos levados ao desenvolvimento mental, intelectual e das virtudes. E o suprassumo das virtudes é esse sentimento de caridade, esse sentimento de amor, ao ponto do sacrifício pelo outro. Quando você se esquece um pouco de você, sem se descuidar, né? Porque tem isso também, amar a si próprio, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós temos que cuidar de nós também, nos amarmos. Então, continuando aqui com a nossa amiga Carita. Então ela fala, né? Pode ser caridoso, mesmo com os parentes e amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Aí ela vai falar com vocês, viu? Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer
mas sem o chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. O que ela está falando aqui? Mesmo vocês espíritas, respeitem a crença dos outros, procurem ajudar, e quando você sentir uma brechinha no coração para colocar essa semente do amor, da caridade, faça isso. E normalmente como é que se faz? A melhor maneira de fazer isso é exemplificando, não empurrando goela dentro evangelho, né? Espiritismo, que evangelho e espiritismo se confundem, é exemplificando. Então muitas vezes a casa espírita traz pessoas pela dedicação dos seus trabalhadores. É muito importante os trabalhadores estarem presentes na casa, estudarem, fazer as atividades da casa, porque as pessoas que chegam à casa observam isso. E se há uma coisa que está cansando as pessoas, é essa coisa de briga religiosa, né? É apontar o dedo para o outro e dizer que a minha é melhor, eu estou salvo, você não está salvo. Começou a falar isso, não tem um sentimento de amor, não tem um sentimento de caridade. Diz que é cristão, que está salvo, mas está longe de Jesus. Entenderam? Porque uma coisa é falar, querer demonstrar, outra coisa é sentir. E caridade é puro sentimento de amor. Sentimento está lá dentro. Então, ao começar a criticar e apontar dedo e dizer que está salvo e o outro não está, e às vezes isso acontece entrando numa determinada casa e quebrando coisas dentro, porque diz que aquela crença não é a crença correta, só está agindo com ódio. Não tem nada a ver com caridade, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com cristianismo, né? Então existe muita discriminação entre os próprios cristãos, às vezes, que na verdade, no fundo, às vezes não são cristãos. Se julgam cristãos, mas não são. Por quê? Não tem o sentimento de amor, não tem o sentimento, a base do que Jesus ensinou, que é o amor, a caridade. Então uma coisa é você querer parecer algo que você não é, outra é você sentir realmente. Por isso que ser cristão é desenvolver esse sentimento de amor, independentemente da casa que você está. Porque nós temos irmãos nossos católicos, evangélicos e outras crenças que são extremamente caridosos. Estão lá em cima mesmo espiritualmente. Não porque frequentam A, B ou C, mas porque têm o sentimento. Trabalham. Isso é que faz a diferença. E para nossa vergonha, existem ateus que amam, dão exemplo, fazem caridade, sem pensar numa vaga no reino dos céus. É lógico, quando desencarnarem, talvez tenha algumas dificuldades. Mas vem lá uma mão amiga, porque o que vale é o sentimento. É o sentimento de amor, né? Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus. Se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Ela vai dar um exemplo aqui agora. E está falando da caridade para com os pobres, né? Que são recompensados por Deus, se aceitam sem queixumes, porque foram colocados ali por uma razão. Ninguém nasce numa família rica, pobre, de classe média, por um acaso. A vida de todo mundo, de todos vocês, a nossa vida é planejada. Quem vem como pai, quem vem como mãe, o meio em que você vai se encontrar. Então, se a pessoa está num determinado meio, numa determinada condição, é porque aquilo é como se fosse um desafio para ela. E quantas pessoas são pobres e são extremamente caridosas? Já que eu falei de evangelização, eu já vi várias vezes na evangelização mães, né? Porque o que é comum em comunidades carentes? A menina ia ficar grávida cedinho e o homem dá no pé, porque ele só queria sexo. Fica aquela mulher com um filho. Nem sempre a mulher está preparada para ter aquele filho, às vezes é muito novinha. Mas quantas vezes a gente vê pessoas até mais maduras acolhendo esses filhos de outras pessoas, sem ter condição financeira,
né? Às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos dela, ela pega mais 2, 3 que era do outro que estava jogado ali na comunidade. Isso é um ato de amor. E muitos de nós ficamos medindo, né? Adotar uma criança, um ato desse, e aí tem pessoas que fazem isso naturalmente. Então tem muita gente extremamente pobre dando lições de caridade, lições de amor, né? Enquanto tem pessoas que têm todas as condições e ficam medindo o quanto vão se dedicar, o quanto vão se doar, o quanto vão ajudar. Então ela vai falar aqui do que é a caridade para com os pobres. Ela vai dar um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhe batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? Eles trabalham para quê? É que veem aproximar-se o inverno que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Vamos lembrar aqui que a doutrina espírita vem lá da França, Europa, país frio. Inverno é inverno brabo. Mas aqui no Brasil a gente tem frio também. Mesmo no Rio de Janeiro, quando frio, a gente pensa nos moradores de rua, né? As casas espíritas às vezes fazem campanhas do agasalho e tal. Agora imagine Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? São Paulo, frio é frio, não precisa ser na Europa. Então aqui esse grupo de senhoras está preocupado com o inverno que está vindo. E fica pensando nas mães, nas crianças, e estão lá trabalhando, né? Fazendo, tecendo, né, alguma coisa para servir de agasalho para essas pessoas. Então essas pobres mães se inquietam, né, e choram, pensando nos filhos delas. Deus inspirou as outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Então essas que têm uma condição um pouquinho melhor se reuniram, estão fazendo roupas para aquelas mães e crianças pobres que o inverno está chegando. Isso é caridade, né? É dedicar o teu tempo, o teu esforço, a sua inteligência para fazer algo em favor do outro. E olha, ninguém que não tenha o sentimento realmente de amor vai fazer isso por fazer, né? Porque ele não fala aqui, mas quantas roupinhas elas estão fazendo? Não são 2 ou 3, deve ser um monte de roupinha. De repente ficam meses fazendo isso aqui, pensando no inverno. É muito tempo dedicado, né? Depois, um desses dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras. E aí Cárita, nesse exemplo, já bota a filha da trabalhadora, porque a boa trabalhadora vai fazer o casaquinho, mas vai chamar a filha para entregar, para ensinar a filha o que é o amor. Que é algo que as mães, os pais deveriam fazer com seus filhos. Por exemplo, no Natal, peguem os brinquedos de seus filhos, metade deles, ou seja, quantos forem, ensine os seus filhos a irem numa casa espírita, num asilo, num orfanato e doar, faça o seu filho doar, desapegar daquele bem. Até para ele merecer ter um outro, mas ele aprender esse desprendimento do sentimento de posse, né? Quantos fazem isso? Crianças abarrotadas, abre aquele armário, cai um monte de brinquedo, enquanto a outra não tem nada. Não é uma excelente maneira de educar a criança, de evangelizar em casa a criança e falar, conversar sobre isso, sobre esse sentimento de caridade, de amor, a necessidade de não se apegar às coisas materiais, mostrar o sofrimento para o outro, que o outro não tem iPhone, não tem um tênis Nike, está de chinelo, está descalço, está com uma camiseta no tempo frio, e eles de repente doar um casaquinho no inverno, levar o filho para fazer isso, né? Quer dizer, está incutindo no filho, no neto, no sobrinho, um sentimento diferente. Está chamando a atenção desse espírito que está ali encarnado, quem ele foi no passado, né? Como isso vai ser importante para aquela criança, para o futuro dela,
não é isso? Então aqui ela diz que essas trabalhadoras, uma das filhas dessas boas trabalhadoras, que se constituíram obreiras dos pobres, pois é que para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Então, ao invés daquela revolta que a pessoa, às vezes, que nada tem, às vezes desenvolve por se sentir abandonada, não ter força, não ter condições mentais de sair daquela condição, quando vem aquela mão amiga, principalmente com um sentimento por trás de amor, é uma bênção para aquela pessoa. Ela substitui o sentimento dela, né, uma possível revolta, por esse sentimento de gratidão. Puxa, tem gente no mundo olhando por nós. Sabe aquela história dos invisíveis? Os caras caídos na rua, que ninguém olha, ninguém sabe o nome, ninguém passa. Na casa onde trabalho, a gente tem o trabalho das quentinhas. Então vai um grupo toda terça e toda quinta distribuir quentinhas lá, que tem um grupão que fica na cozinha fazendo. E uma vez um dos caras comentou comigo, um amigo meu lá da casa, que ele ficou impressionado com um caso, que ele conhecia o morador de rua. Você passa naquele roteiro, você passa a conhecer as pessoas. E ele foi no dia e chamou fulano, eu não me lembro o nome dele, chamou pelo nome. E o cara começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Porque ninguém me chama pelo nome. É um invisível. Para ele, foi mais importante ele ser chamado pelo nome do que receber o prato quentinho. Tem coisas que a gente não imagina, né? Então, a gente precisa desenvolver esse sentimento, né? Porque pode ser que amanhã, numa programação reencarnatória, seja nós, se não for nessa, né? Porque às vezes você está bem nessa vida, algo acontece que você fica totalmente dependente. Um acidente, né? Dr. Bezerra, é outra condição do Dr. Bezerra de Menezes, mas ele era médico, ele foi político, ele tinha uma condição muito boa, só que ele doava tudo. E ele teve, né, um problema, um derrame, e ficou na cama, sem nada, com um monte de filhos. As pessoas iam lá e botavam um dinheirinho embaixo do colchão do Dr. Bezerra de Menezes, né? Bom, para finalizar, último parágrafo. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem de todos os lados as comunicações de bons espíritos. Quer dizer, elas estão trabalhando, aí a espiritualidade se reúne e leva comunicações para elas, né? Se não forem as comunicações, elas são ajudadas. Quem se envolve, quem desenvolve o sentimento de amor, o sentimento de caridade, cria o oposto da obsessão. Porque o que é obsessão? É sintonia com os espíritos que estão lá embaixo. Quando você desenvolve esse sentimento, você cria sintonia com os espíritos que estão lá em cima. Você entra em sintonia com esses espíritos. Então você tem toda a atenção deles e proteção dentro do que for permitido, o que é muito bom, né? Você está conectado com espíritos mais elevados. Então, os homens que fazem parte dessa sociedade, eles trazem também seu concurso. Aí tem a chance dos homens ajudarem, né? Fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. Eu entendo aqui que essa leitura, enquanto as mulheres estão lá confeccionando as roupinhas, alguns homens vão lá e vão contando historinha para distrair enquanto elas estão fazendo. Isso é caridade, né? Então você tem um grupo aqui, por exemplo, no SEAP, fazendo lá um trabalho. E vem um cara para ler ali, enquanto aquela turma está ali confeccionando, está na cozinha, tá? Isso também é caridade, né? Ele está dando a sua contribuição. E nós, para recompensarmos os zelos de todo e cada um, em particular, nós, os espíritos, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela. Ó, não vai faltar cliente para vocês, gente sofrendo, gente precisando, é o que mais tem, né? Vou levar elas aí para vocês. Que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carta 1861. E lendo isso aqui, eu lembrei de uma mensagem anterior, que eu vou ler, que é desse capítulo, né? Vou ler 3 parágrafos só, tá bem?
Aí eu vou dizer quem é que deixa a mensagem. Olha que mensagem bonita, eu estou pensando só 3 parágrafos. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Essa frase agora: a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador, é a sua própria virtude. O que ele está falando aqui, a profundidade disso? A caridade é em todos os mundos, em todo o universo, a eterna âncora de salvação. É aquilo que nos eleva. É a mais pura emanação do próprio Criador. Isso vem de Deus. É a sua própria virtude, a virtude de Deus, o amor. O amor por toda a criação, por todos os seus filhos, por todos os animais, toda a natureza, até a formiguinha que está andando ali. Até para ela tem um projeto. Isso é amor, né? Essa atenção. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia à caridade? Essa mensagem é de São Vicente de Paulo. Vicente de Paulo, ele fundou vários núcleos de caridade. Né? Um deles é a Damas da Caridade, que atualmente é a AIC, Associação Internacional de Caridade, com mais de 250 amigos voluntários. Então, Vicente de Paulo, ele fundou vários núcleos de trabalhos, tipo esse daqui das damas, né? Damas da Caridade. Quem sabe essas senhoras que estão aqui confeccionando não são um desses grupos que acabou sendo fundado por Vicente de Paulo. Como esses espíritos estão todos conectados, é possível que seja, as mensagens estão juntas, uma do lado da outra, né? Então, nesse capítulo foram colocados espíritos reconhecidamente caridosos para falar da caridade. Não é alguém que não entenda do assunto, não é alguém que não pratique o assunto, né? E essa mensagem belíssima, essa que eu acabei de ler, só 2 trechinhos, é de São Vicente de Paulo, tá? Então, minha gente, nós estamos nessa vida, num mundo complicado como o nosso, onde as coisas espirituais são negligenciadas por muita gente. Eu digo que tem os despertos e aqueles que estão dormindo, que vivem igual robô, né? Acorda de manhã, toma café, vê lá um programinha, vai trabalhar, volta em casa, janta, é sexo, vê futebol e dormir. No dia seguinte repete a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e fica 20, 30, 50 anos nessa rotina, sonhando em se aposentar. Isso os que trabalham, porque tem outros que fazem outras coisas, né? Vão tomar dos outros. E não se ligam na sua realidade espiritual. E que desencarnam e ficam perdidos do lado de lá. E muitas vezes estão há séculos nesse processo. Por isso que chega uma hora na vida do planeta que precisa haver a separação, os que já fizeram algum progresso, né? Separação do joio e do trigo, daqueles que estão muito embrutecidos. Então você tem os despertos. Quem seriam os despertos? Os que já se preocupam com uma vida que vai além da matéria, se preocupam quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Não estou muito satisfeito com esse mundo, com as coisas que eu vejo, eu quero me modificar, quero através da minha modificação tentar ajudar o mundo, ajudar as pessoas, e começa a desenvolver esse sentimento, né? E as informações que vêm da espiritualidade ajudam muito. Isso, a importância da doutrina espírita é essa, despertar. O Evangelho de Jesus é isso, é despertar as pessoas. Não é para formar fanático. Aliás, o fanático religioso é o cara mais chato que existe. Não é para formar fanático, é para formar filhos de Deus que vivenciam o amor, que estão habilitados ou se habilitam a um projeto maior.
para não serem construtores apenas em escala menor, mas numa escala maior. E esse projeto exige desenvolvimento mental e exige desenvolvimento de sentimentos. Porque a lei é de amor, como diz Vicente de Paulo, é a virtude do próprio Criador. Então, essas duas asas do conhecimento e as das virtudes sintetizadas na palavra amor é que nós temos que desenvolver. E caridade envolve todas as virtudes: compaixão, piedade, humildade, é um ato de amor, ser indulgente, aceitar a imperfeição, entender o momento do outro. Da mesma maneira que se uma criança vier te dar um chute na perna, você não vai dar um tapa e dar um soco na criança, você entende que é uma criança. A visão espiritual dos espíritos totalmente embrutecidos é essa. Eles não passam a mão na cabeça, existem leis, né? Espíritos que cometem grandes crimes têm a lei de causa e efeito. Mas os espíritos superiores entendem esse espírito, não tem ódio dele. É como se fosse uma criança espiritual, coitado, não sabe o quanto vão sofrer, né? Não sabem o que é a vida. É Jesus na cruz, né? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem quem eu sou. Eles vão, daqui talvez a 2000 anos, alguns desses aí vão estar despertando, né? Como muitos de nós estamos despertando, talvez 2000 anos depois. Então, Pai, perdoa-os. Não sabem nenhum sentimento, aquele soldado romano, só de compaixão. Ele morreu por eles, né? Ele morreu na cruz, morreu. Ele se despediu desse plano físico denso que ele não precisa estar, né? Mas por amor, ele se deixou sacrificar naquela condição. Porque se ele quisesse, ele fulminava todo mundo ali. Mas se fizesse isso, não seria Jesus, não seria puro amor, né? O amor, a caridade envolve essa compreensão que um Jesus tem num nível que a gente não imagina. Então nós vamos desenvolver como esse sentimento? Buscando trabalho, reflexão, porque conforme eu disse, é algo que você vai conquistando e vai te envolvendo. Todos nós estamos sendo treinados para amar. Esse treinamento vem nas encarnações. Todos nós estamos sendo convidados a desenvolver o raciocínio, a mente, porque existem coisas grandiosas que estão planejadas para aqueles que estiverem preparados para isso, né? É a mesma uma situação. Você quer dar aula para PhDs de medicina, você tem que ser o bambambam dos PhDs, né? Então você quer participar das obras de Deus, daquelas que a gente nem sequer imagina. Imagina ser dirigente de um planeta. Já imaginando que doideira isso? Ser dirigente do planeta Terra. 30 bilhões de seres, segundo os espíritos, 8 do lado de cá e 22 por aí do lado de lá. Jesus tem problema? Jesus escuta coisas, né? Jesus precisa trabalhar, ele tem vida fácil, ele dirige esse mundo, e segundo alguns dirige até outro mundo também, né? E ele não é o único, existem os Jesuses, os dirigentes de mundos que se comunicam. Essa é a grande obra da criação, né? Isso aí é um trabalho num nível. Às vezes a gente não dá conta de uma família, de um filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Imagina cuidar de 30 bilhões de cabeça dura igual a nós, que ainda estão em guerra, ainda pensam em conquista, em poder, um passando a perna no outro. Não todos, porque alguns, embora estejam longe da santidade, já despertaram e já buscam o bem, já buscam o amor, já buscam ser caridosos e conseguem já não ter arroubos de bons sentimentos, de colocar uma moeda aqui e ali, mas começam a ter um sentimento real de compaixão, de amor, de caridade, né? Que é a mensagem de Caritas. Então, que esses espíritos que estão aqui por caridade, porque pensem bem, eles, esse grupo, certamente seu altivo faz parte de um grupo espiritual, ligados aí a Leon Denis, ligado a outros, que tem os seus afazeres. O mundo espiritual não é um mundo de anjinho tocando harpa, é muito trabalho. Então eles dedicam tempo aqui para nós, né? Isso é caridade.
vem até nós. Pessoas em tratamento aqui com dramas de séculos, de obsessões, de vidas passadas, e eles tentando ajudar essas pessoas a desenvolver esse sentimento de caridade, porque é isso que liberta da obsessão, é isso que eleva o espírito, daí o fora da caridade não há salvação. Então olha o trabalho deles, exemplo de caridade, né? Então que a gente possa refletir sobre essas coisas, entender o que é o Evangelho, entender quem é Jesus, o que Ele quer de nós, entender o significado do amor, mais profundo ainda da caridade, que é o amor em ação, em movimento, para que nós possamos ser felizes. Fora da caridade não há salvação, também fora da caridade não há felicidade. Só há felicidade no amor. A felicidade não está na sua condição social, cor de pele, dinheiro, conta no banco. A felicidade está no sentimento de amor. O Dr. Bezerra estava lá numa cama, quando as pessoas colocavam um dinheirinho embaixo do colchão, mas ele ali devia estar muito feliz com o sentimento de amor, sabendo que estava passando os últimos tempos dele aqui. Ele que foi convidado por Ismael para encarnar no Brasil, para trazer aquela árvore do Evangelho para o Brasil, e ele dirigiu a FEB, dirigiu conflitos entre grupos que eram voltados para a ciência, grupos que eram voltados para o lado religioso, conciliou esses grupos, brigou muito pela libertação dos escravos, fez muita coisa que pouca gente sabe. Então o Dr. Bezerra também é um exemplo de caridade, como é exemplo Vicente de Paulo, Francisco de Assis e tantos outros, né, que servem de referência para nós. E que essa casa, que é uma casa de caridade, possa servir de âncora também, principalmente nos momentos mais difíceis, de dor, e que ajudando uns aos outros a gente consiga superar as nossas dores, as nossas dificuldades. Mas o meu tempo acabou. A caridade de vocês me ouvirem, eu agradeço. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Agradecemos ao Roberto pelo estudo que nos trouxe, com muito carinho. E vamos passar então para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, chegado o momento do passe, queremos te pedir, querido Mestre, que intua os médiuns que, por intermédio de suas mãos, pelos espíritos de luz que sustentam essa casa, possam transmitir os fluidos e as energias que viemos buscar. Assim, felizes que estamos, felizes que somos, lhe pedimos a devida permissão, Mestre, mas acima de tudo, a permissão do nosso Deus Pai para darmos por iniciado a nossa momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, embaixadores do é Paulo aos Coríntios. Então, Emmanuel vem comentando essa lição, falando que em todas as áreas da sociedade existem os seus trabalhadores, os administradores, os políticos, desde dos altos cargos aos mais humildes. Existem aqueles trabalhadores que
fazem a sua tarefa com honestidade, que fazem a sua tarefa, cumprem com o seu dever, mas que fazem parte da sociedade e ajudam a sociedade na sua harmonia, cada um cumprindo com o seu dever. Mas o Cristo também possui, conforme Emmanuel nos diz, seus embaixadores. São aqueles missionários que vieram aqui na Terra trazer a sua mensagem, mas entre eles existe também aqueles de nós que conhecemos o Evangelho de Jesus. Então somos todos chamados a levar a luz do Evangelho aos nossos irmãos. E agradecemos também a nossa querida irmã Conceição pela sustentação do passe e vamos agora fazer uma leitura de uma mensagem do plano espiritual. Paz, equilíbrio a todos. Estamos nós para que juntos possamos alavancar com os ensinamentos de Jesus. Sabemos que há muitas dificuldades quando entre vocês encarnados existe a falta de compreensão um para com o outro. Entendemos que se tiverem mais fé, acreditando em um Deus único de amor e misericórdia, tudo será menos intenso. Quando o amor do Pai crescer dentro de cada um de vocês, verão então a mudança acontecer, aos poucos, perto ou longe, sabendo discernir mais desse amor, saberão como se afastar das más tendências que cada um possui. Oh, são poucos, são todos filhos do Pai. Sabem quantos sofrem nesse exato momento? Sabem quanto estão de mãos estendidas ao relento? Porventura, quantos desses foram pais, mães e irmãos outrora? Sabem quantos? Nós não estamos cobrando vocês o mesmo que somos cobrados. Estamos lembrando
meus amados, lembrando o quanto deixam de pensar, de amar, de praticar a lei de amor e de caridade. Somos orientados a estar juntos de vocês. Não é fácil para nós, mas é muito gratificante saber que estão prontos a nos receber e a nos ouvir, dispostos a caminhar com seriedade, levando o mais belo ensinamento que Jesus deixou, para que pudesses levar adiante. Para que isso aconteça, é necessário aprender mais de Jesus. Vocês são capazes. Não fujam à responsabilidade. Fiquem atentos. Todos sabem o que devem fazer. O mundo que vivem o oprime. E nós entendemos, pois já vivemos nessa posição também, outrora. Falhamos com o que prometemos no mundo material que vivemos. Hoje consideramos vencedores por amor do Filho, pelo amor do Pai. E hoje estamos trabalhando para que vocês cresçam espiritualmente, para que cumpram com o que se comprometeram. Ajudamos vocês a seguir com os ensinamentos deixados por Jesus e Kardec. Homens, lutem contra o amargor que existe dentro de cada um de vocês, ou então sofrerão grandes dores. Lutem com a fé ardente que trazem no coração. Lutem pela paz, pela harmonia, pela união entre vocês, mesmo que seja difícil. São capazes de seguir e nós o ajudaremos, pois estamos aqui para isso, com muito amor, e com muito amor levarmos as verdades do Cristo. Paz, um irmão trabalhador para o Cristo. Assim, querido Mestre Jesus, nos disseste: vós podeis fazer o que faço e muito mais. E para que possamos entender a mensagem de Jesus, é necessário, como disse o nosso palestrante, que tenhamos em nossos corações a caridade, a benevolência e o amor. Sem a caridade, sem a benevolência e sem o amor, não há salvação. Estamos no caminho que Jesus traçou. Estamos buscando essa compreensão. Estamos na casa espírita, nessa casa de amor, para podermos aprender e praticar.
Assim, Pai, assim, Mestre Jesus, e toda a espiritualidade de luz e amiga que sustentam essa casa, nós somos agradecidos e pedimos para que, ao retornarmos aos nossos lares, que possamos ser seguidos pelas vossas proteções, pelo vosso amor e pela sua bênção. Assim, em nome do nosso amor, em nome do amor dessa espiritualidade amiga, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome do amor do Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.